hora do consumidor saber os seus direitos aqui no Fala Pará. O Dia dos Pais está chegando, coisa boa, é hora de garantir aquela homenagem especial. E para aqueles que vão comprar presentes, é importante prestar atenção para não ter dor de cabeça. Sobre esse assunto, vamos conversar ao vivo com o advogado Denis Farias. Bom dia, obrigada pela companhia. Estamos em tom sobre tom. Exatamente, sintonia, né? Isso aqui é uma sintonia, né? Com certeza. Tá tudo bem com você? Absoluto. Olha, a caixinha novamente abarrotada de perguntas, hein? Vamos lá. começar? Você é pai, né? Sim, eu sou. Você tem quantos filhos? Um. Primeiro. Bebezinho ainda? Bebezinho, 2 meses. Oh, coisa linda. Vamos lá, então. Nas compras pela internet, o código garante o direito de arrependimento, ou seja, o consumidor tem 7 dias para efetuar o cancelamento da compra, independente do motivo? Exatamente, Daniela. Nas compras feitas pela internet, o consumidor ele tem direito, independente do motivo, independente da justificativa, e tem 7 dias para se arrepender. Dentro desses 7 dias, ele pode devolver o produto sem justificar, seja porque atrasou, seja porque não gostou, seja porque o tamanho não ficou bom. Então, esse prazo, a lei dá para ele se arrepender. Não pode passar de 7. Não pode passar de 7. Se passar? Se passar de 7, ele perde o direito de arrependimento. Não tem como voltar. Não tem como. A lei é bem específica. Tá. 7 dias é um prazo razoável para ele testar, para ele refletir, para ele identificar se aquele produto é bom ou não, para ele se gostou ou não. E quando a compra é por encomenda e que não fica pronta até o Dia dos Pais, é possível solicitar o cancelamento? Interessante. Se essa compra foi feita na loja física, aí o que é importante o consumidor observar, Daniel? É importante ele observar aí a política de troca. A política de troca, ela gera direitos e gera também deveres, tanto para o consumidor quanto para a loja. Então, se ficar acertado, se ficar formalizado, Daniel, que caso não seja entregue no prazo, haverá esse cancelamento, aí sim pode. Mas se não ficar acertado, a lei não obriga esse tipo de devolução. A Ruth, do bairro Batista Campos, pergunta, em compras nas lojas físicas, o que observar sobre a política de troca? Muito importante, Daniela. A política de troca, ela funciona como uma espécie de contrato entre as partes. Então é importante observar, por exemplo, normalmente na política de troca, os produtos que estão em promoção, eles não entram. Então é importante o consumidor observar isso. Importante observar também o prazo, o tempo, o período, porque a política de troca, ela gera direitos e gera deveres. Então é importante porque o que fica acertado não sai caro. Jefferson Moraes da Pedreira pergunta o principal cuidado que o consumidor deve ter nas compras pela internet para não cair em golpes. Isso daí também é algo bem interessante, porque a compra pela internet, hoje nós temos um comércio eletrônico muito pujante, aí, muito ativo. Então, existe a lei do comércio eletrônico que ela determina o quê, Daniele? Que todo site ele tem que ter lá o CNPJ e tem que ter também o endereço físico. Então, é importante que o consumidor pegue aquele número do CNPJ e faça uma conferência com o site da Receita Federal para saber se bate as informações. É importante também, Daniele, todo site seguro ele tem um cadeadozinho. E naquele cadeado, quando o consumidor clica, lá tem as especificações da segurança, principalmente de transmissão de dados criptografados. Então é importante que o consumidor cheque essas informações no site antes da compra para não cair em golpe. Entendi. A Cecília do Sideral fez uma pergunta em relação a propagandas enganosas. Como o consumidor deve reagir a situações como esta? Propaganda enganosa, é importante observar, Daniele, que é crime, tá? O Código de Defesa do Consumidor, ele identifica como crime a propaganda enganosa. Caso haja essa situação, é importante, primeiro, o consumidor se reportar à empresa, né? Para quê? Para tentar resolver. Em caso de propaganda enganosa, o que é propaganda enganosa? Quando é veiculada uma publicidade falsa, que induz o consumidor a erro. Nesses casos aí, o que o consumidor tem direito? Ele tem direito de exigir que aquela publicidade seja cumprida da forma como foi ofertada,
e tem direito também de exigir um outro produto para compensar aquele equívoco. E em alguns casos ele pode também até ter direito a ser ressarcido por danos morais e danos materiais caso ele tenha sofrido. Então é importante tentar resolver com a loja e caso não consiga, pode acionar os órgãos de proteção do consumidor ou também o juizado especial, dependendo aí do valor do dano que ele sofreu. Além disso, pode também registrar uma ocorrência na delegacia do consumidor, tendo em vista que é crime propaganda enganosa. Vanessa, do Jurunas, no caso de serviços, no dia, muitas pessoas costumam ir passear, almoçar, balneários, né, ir a balneários nos locais onde há aquele cover artístico, a cobrança é permitida? Como é que funciona essa questão? É aquela história, o que é acertado não sai caro. Então, se de antemão, né, isso também é um direito do consumidor, direito à informação. Se o consumidor ele foi notificado, ele foi informado que ali existia aquela cobrança a mais, ele fica livre aí para adentrar o estabelecimento ou não. O que não pode ter o efeito surpresa. O consumidor chega lá, pensa que aquele ambiente musical faz parte do serviço. Exato. E na hora ele for cobrado a mais. Aí não pode. Não pode mesmo, hein? Taxa de serviço cobrada pelos restaurantes, o famoso 10%. É obrigatório o pagamento? Quem pergunta é o Felipe, lá de Águas Lindas. Aí nesse caso também o consumidor tem que ficar livre, né? Ele não pode ser obrigado a pagar além daquilo que ele está proposto a pagar. Então, o consumidor livre, normalmente, quando ele é bem atendido, né, quando o garçom dá aquela atenção especial, normalmente ele é livre. Mas é importante saber que isso daí é voluntário. Denis, obrigada pela sua participação aqui no Fala Pará. Se eu não te encontrar antes do domingo, feliz Dia dos Pais para você. Que seja um dia incrível para você e sua família, viu? Obrigado, para você também, igualmente. Volte sempre.